no seu pensamento. Essa é uma história verídica. Filhos ingratos torram a fortuna da família, matam o pai de desgosto, jogam a mãe no asilo, mas a mãe deu o troco. Essa história se passou nos Estados Unidos nos anos 60. Um casal de imigrantes irlandeses se fixaram na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Chegaram com algumas poucas economias. Foram tentar a vida na América do Norte, o sonho americano. Um país de economia forte e próspero, na verdade, a maior economia do mundo. O casal era o senhor Joseph e a senhora Betty. Então, começaram a trabalhar no mesmo ofício de confeccionar roupas. Ele, o senhor Joseph, era alfaiate, fazia ternos, e a sua esposa, a senhora Betty, fazia vestidos, camisas e roupas para crianças. E então compraram máquinas de costurar usadas e montaram um ateliê de costura na garagem da casa, para não pagarem o aluguel. A pequena casa no subúrbio de Los Angeles foi comprada com o dinheiro da venda da casa na Irlanda. Então começaram a trabalhar, distribuíram panfletos nos comércios, nas residências do bairro e logo conseguiram uma boa freguesia. O casal estava feliz, tinha muito trabalho. Nos Estados Unidos se ganhava mais e pagava menos impostos. O casal trouxe 3 filhos pequenos, eram 2 meninos e uma menina. Um menino tinha 8 anos, uma menina tinha 6 anos e o outro menino tinha 4 anos. E então o tempo passou, se passaram 10 anos. Agora o senhor Joseph, o chefe da família, prosperou, comprou um terreno e construiu uma pequena fábrica de roupas. No galpão trabalhavam 40 funcionários. Era uma pequena empresa para os moldes americanos, mas em plena ascensão. Certa vez o senhor Joseph teve um sonho. No outro dia teve o mesmo sonho. No terceiro dia teve o mesmo sonho novamente. Então foi conversar com a sua esposa e contou o sonho. No sonho ele se via costurando, depois se levantava, abria a porta e via a construção de uma casa. A dona Betty disse que isso pode ser um aviso divino relacionado à construção e materiais de construção. Se passaram 3 meses e chegou à fábrica de roupas um homem querendo conversar com o dono da fábrica de roupas, o senhor Joseph. O recebeu e este lhe propôs uma troca. A fábrica de roupas por um terreno enorme, pertinho de Los Angeles, a apenas 5 quilômetros da cidade. Ótimo lugar para investir em construção de casas para vender. O terreno estava todo documentado como área urbana e o projeto pronto e aprovado para o loteamento de casas. Então, depois de muitas conversas, perguntas e respostas, o senhor Joseph disse que iria pensar 15 dias e ao final desse prazo lhe daria uma resposta. O homem agradeceu e foi embora, deixando o contato telefônico e seu endereço. Joseph conversou com a esposa e ela disse que as coisas estavam se encaixando. O sonho com a construção de uma casa e agora a oferta do terreno, e que se o terreno fosse realmente documentado para fazer construção, seria um ótimo investimento. Fazer casas e vender sempre foi um bom investimento em qualquer lugar do mundo. Joseph disse à sua esposa, Dona Betty, que pensou bastante e ia seguir a sua intuição. Viu os prós e os contras, o mercado de vendas de imóveis novos. Não estava bem, mas não estava mal. E que se tudo desse errado, ele ainda tinha uma aposentadoria e a vontade de recomeçar tudo de novo. Isso na pior das hipóteses. E de comum acordo com a esposa, fechou o negócio da troca dos patrimônios em cartório. Então Joseph fez a primeira casa
e a vendeu dentro de 1 mês. Deu um bom lucro. Fez outra casa. Esta foi vendida à vista mesmo antes do término das obras. Mas percebeu que se comprasse os materiais de construção mais baratos, teria um lucro muito maior. E então abriu seu primeiro home center, Mix, uma belíssima loja de materiais para construção. A primeira mega loja de produtos para materiais de construção se transformou em um império de 200 lojas home center em todos os Estados Unidos. Uma loja na cidade do México, no México, e outra grande loja em Madrid, na Espanha. O grande erro do Sr. Joseph foi deixar seus filhos só por conta de estudos, e estes ganhavam uma gorda mesada e cartão de crédito. Como Joseph era muito ocupado, não percebeu que seus filhos só queriam saber de curtição, boates, bebidas caríssimas, carros de luxo e cartões corporativos. A torração de dinheiro era imensa, mas as empresas iam tão bem que nas contas mensais não dava para perceber a gastança dos filhos. O pior não era nem a gastança, era a irresponsabilidade. Como esses moços, 2 rapazes e uma moça, iriam continuar a manter o patrimônio dos pais com essa cabeça, de só olhar para o bem bom e só pensar em curtir. Quem é rico pode sim curtir os prazeres da vida, ter uma vida luxuosa, mas precisa manter os negócios saudáveis e ser responsável. Dona Beth alertou Joseph que seus filhos não estavam indo muito bem nas universidades. Soube disso ao ligar para os diretores da universidade onde seus filhos estudavam. Uma vez, Dona Beth foi ao apartamento de cada filho sem avisar. Ela tinha as chaves de todos os apartamentos dos seus filhos. Fez as cópias sem eles saberem. Era apenas uma precaução se algum deles perdesse as chaves. Coisas de mãe. Na casa da filha, o apartamento estava todo bagunçado, todo revirado, roupas e louças sujas, e um gatinho magrinho, parecia que estava há dias sem comer e não tinha água. Dona Beth levou o gatinho para sua casa. No apartamento dos outros 2 filhos, a mãe ficou pavorosa. Viu coisa pior, viu pó branco e canudinho espalhados pela mesa. Sim, era drogas. Dona Beth ficou chocada e começou a chorar de desgosto. Estava procurando em sua memória onde foi que ela e seu marido falharam, mas não encontrou respostas e foi embora, com lágrimas nos olhos. Dona Beth conversou com seu marido e o colocou a par da situação. O empresário ficou furioso e preocupado e disse que sentia uma coisa estranha em seus filhos, que o procuravam só para pedir mais e mais dinheiro, aumentar o limite do cartão. Nunca se interessaram como iam os negócios do pai, só queriam saber do dinheiro. Então Joseph fez uma reunião com seus filhos e cortou todos os cartões de créditos e disse que a partir daquele momento eles teriam que trabalhar para se sustentarem. Só iria pagar as mensalidades das universidades, pois eram muito altas, e era só. E se alguns de seus filhos estivessem passando fome, que poderia comer na casa da mãe. Disse que não nega comida a ninguém, e isso inclui os seus filhos. Joseph também mandou recolher os carros dos seus filhos, pois estes não fariam por merecer. Não estudavam, só vadiavam nas boates e prostíbulos. Depois descobriu até processos. Seus filhos também se metiam em confusões e brigas. Depois de procurar empregos pela cidade, só encontraram serviços braçais, pois nenhum deles tinha qualificação profissional. Então foram conversar com a mãe para pedir ao pai deles para dar empregos dignos a eles na empresa.
Como toda mãe tem um coração que se desmancha pelos filhos, Dona Beth pediu ao seu marido Joseph para ser mais comedido. Eles erraram, estavam arrependidos e que desse uma chance de emprego a eles. Então o seu Joseph atendeu o pedido da esposa, mas disse que não ia dar cargo de chefia a nenhum deles e para crescer na empresa deveriam fazer como todos fazem, conquistar com esforço, sabedoria, dedicação e muito trabalho, e que para ser um líder teria que dar exemplos. Os filhos de Joseph e Dona Beth começaram a trabalhar nas empresas do pai, como simples operários nas linhas de produção. O tempo se passou e então o senhor Joseph sofreu um ataque cardíaco. Foi internado, quase morreu. Sua esposa ouviu do médico que ele não poderia ter emoções fortes, seria melhor fazer outra atividade. O estresse combinado com má alimentação e sedentarismo quase o matou. Agora o senhor Joseph estava em uma sinuca de bico. Não podia mais estar à frente dos seus negócios, de seu império de materiais de construção. Deixar a presidência a uma pessoa que não é da família seria perigoso. Então o senhor Joseph, antes de passar a presidência para o comando dos filhos, fez uma reunião com seu irmão mais velho, o senhor Naim, homem justo e honesto. O resultado dessa reunião vai mudar o rumo dessa história. O senhor Joseph não confiava mais nos seus filhos e fez algo para proteger a sua esposa. No final da história, você vai entender. O senhor Joseph fez a sua última reunião no escritório de suas empresas. Assinou a transferência de cargo de presidente para seu filho mais velho. E os 2 maiores cargos de diretoria passou para outro filho e sua filha. O senhor Joseph não tinha plano B. Era fazer isso e esperar que seus filhos tivessem aprendido a lição. Mas, no fundo, não acreditava que pato se transformasse em cisne. E o tempo passou. Em apenas 2 anos, foi descoberto um rombo milionário nas empresas Mix. Dona Beth ficou sabendo, mas não contou nada a seu marido, que não poderia sentir fortes emoções. Mas não teve jeito. O senhor Joseph viu uma reportagem na televisão dizendo que suas empresas estavam à beira da falência e com altíssimas dívidas ao imposto de renda. Fornecedores pararam com as entregas, começaram as greves por falta de pagamento dos funcionários. Então Joseph ficou apavorado. Foi ao seu computador e pesquisou em sites sérios de economia tudo sobre as finanças da rede Mix, de mais de 300 lojas de home center, e a empresa Mix de construção civil. O rombo era impagável. Seus filhos não pagavam impostos, atrasava pagamento com fornecedores, a dívida era enorme. Compravam mansões caríssimas com 20 quartos que só geravam despesas, além de carrões, Ferraris e Lamborghinis. Seus filhos, em 2 anos, conseguiram destruir tudo que o pai construiu em 20 anos. Foram mais de 2 bilhões de dólares pro ralo. O senhor Joseph não aguentou e aconteceu outro infarte, dessa vez fulminante. Estava morto o homem que construiu o império no ramo de construção civil dos Estados Unidos. Fizeram o enterro do senhor Joseph. Os filhos compareceram rapidamente e foram embora, tentar resolver os problemas das empresas, que agora eram deles e de sua mãe. Então visitaram a mãe, dizendo a ela que ela deveria assinar um documento em cartório e que nem precisava ler o contrato. Era apenas cláusulas, era só para pôr as contas da empresa em ordem. Pura mentira. Os filhos tomaram a metade da massa falida na esperança de que sobrasse um pouco de dinheiro a eles. Então foi executada a massa falida. Todas as lojas do Home Center e construtora Mix
mansões e carros nos Estados Unidos foram a leilão e vendidos para pagarem os impostos federais, municipais e estaduais e os fornecedores e funcionários. Sobrou apenas a bela casa do Sr. Joseph e Dona Betty. Os filhos do casal estavam devendo pagamento de prestações atrasadas de seus apartamentos e muitas taxas de condomínios. A única maneira deles conseguirem dinheiro era vender a casa da mãe, e assim o fizeram, pois a mãe assinou um documento passando toda a sua parte do patrimônio para os filhos. Desde o dia da morte de seu marido Joseph, se passaram 4 meses, e seus filhos nunca mais colocaram os pés na sua casa. Era dia 4 de março, dia de aniversário de Dona Betty. Ela resolveu fazer um belo bolo, na esperança de que seus filhos apareçam para lhe dar a bênção e lhe dar os parabéns. E todos seus filhos apareceram, uma moça e 2 rapazes, mas não foi bem para lhe dar os parabéns pelo aniversário. E sem rodeios, o filho mais velho, que era o presidente da ex-empresa Mix, disse à mãe que aquela casa estava vendida para pagar dívidas da empresa ou seriam presos. Tudo mentira. Todas as dívidas foram quitadas com o governo e credores. Eles queriam era salvar o apartamento onde moram. Estavam quase sendo hipotecados. A mãe, que estava com 82 anos, aceitou. Afinal, aquela casa era muito grande para ela. Pensava que os filhos iriam levar a mãe para uma casa menor. Mas qual foi a surpresa? O carro para em frente a um asilo. Deixaram a velha mãe, prometendo voltar para visitá-la. E também disseram que ela logo se acostumaria e que a pensão dela pagaria sua estadia na casa de repouso. Mas acontece que o negócio da casa andou para trás. Tinha um impedimento. No cartório foi encontrado a propriedade da casa, em nome do senhor Naim. Este era o irmão do senhor Joseph, que assinou o documento em nome de Naim em vida. Os filhos do seu Joseph, estes estavam com problemas sérios. Mais um mês e os 3 apartamentos foram hipotecados. As dívidas eram imensas, não sobraria muita coisa, e o que restaria não dava para comprar nada de casa ou apartamento dentro da cidade de Los Angeles. Desesperados, procuraram a mãe no asilo. Estavam certos que a mãe poderia ter alguma economia guardada para salvarem os apartamentos dos filhos, e tiveram uma surpresa. Procuraram a mãe e não a encontraram. E o dono do asilo chama os 3 filhos de Dona Betty no escritório e disse que sua mãe viajou e deixou uma carta aos filhos que dizia: Meus filhos ingratos, seu pai morreu de desgosto. Vocês destruíram tudo que ele construiu. Vocês nunca se interessaram em trabalhar, progredir, nunca tiveram interesse nas empresas de seu pai. Afinal, um dia tudo seria de vocês, que só queriam gastar com festas luxuosas. Eu vi em seus apartamentos garrafas vazias de uísques e vinhos de valor acima de $20 mil. Vi restos de drogas e seringas espalhadas por todos os lados. Deixaram de pagar impostos, credores, não pagava direito e horas extras dos milhares de funcionários. Mataram seu pai de desgostos e me jogaram no asilo. Isso foi muita covardia. Antes de morrer, o pai de vocês transferiu a propriedade da nossa casa, a loja Home Center da cidade do México e a loja de Madrid na Espanha para o tio de vocês, o irmão dele, o senhor Naim. Tudo isso para me proteger. O pai de vocês me alertou que vocês não prestavam. Eu não acreditei. Agora eu sei que vocês não têm sentimentos para com seus pais. São irresponsáveis, drogados, mundanos. E agora a conta chegou.
Sei que não vão dar conta de pagarem as contas dos apartamentos que seu pai deixaram a vocês. A rua é grande, tem muito espaço para bêbados drogados e por isso peguei os meus netos, a Raíssa e o Jorge, para não sofrerem com vocês. O Naim já vendeu tudo e passou para minha conta, 40 milhões de dólares. Esse dinheiro vocês nunca verão. Jamais daria $1 a vocês. Não vou desonrar o grande homem que foi o meu marido, Joseph. Eu, meus 2 netinhos e o irmão do pai de vocês, o senhor Naim, vamos viver o resto de nossas vidas em paz, longe de vocês, meus filhos ingratos. Adeus. Miron, o filho mais velho, que foi presidente da empresa, morreu no ano de 1986 de AIDS, por causa de seringas infectadas. Kelfi morreu atropelado ao atravessar uma pista, completamente bêbado. E a Cailce morreu assassinada em um prostíbulo, onde vendia o corpo para sustentar seu vício com entorpecentes. Se você gostou dessa história, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até mais uma bela história. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.